Louvado seja esse Deus maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade que estamos tendo de nessa noite estarmos aqui nessa casa de oração para ouvirmos a palavra de Deus, que é o mais importante, e para orar a Deus, para falar com Deus, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Irmãos, é muito importante a gente entender como nós chegaremos a Deus, como nós podemos fazer a vontade de Deus. É importante entender isso. Por quê? Porque o ser humano, ele fará tudo para escravizar o outro, tudo. Se você pegar duas pessoas hoje, colocar em uma ilha, amanhã de manhã, quando os dois acordarem, um já vai querer escravizar o outro. Um vai querer se beneficiar do outro. É assim que o ser humano é, infelizmente. E o homem vai usar todo e qualquer tipo de ferramenta para escravizar o outro. E as ferramentas mais poderosas que tem na Terra são o dinheiro, o poder e a religião. Porque o ser humano, no momento de dificuldade dele, no momento de fraqueza dele, ele recorre ao poder, que muitas vezes é o poder judiciário, é o poder de um médico que tem um poder de conhecimento para curar ele, e com certeza, junto com tudo isso, ele vai recorrer a Deus. Até aqueles que dizem que são ateus, na hora que a situação fica incontrolável, que ele vê que o poder do homem é pequeno, o poder dele também é pequeno, ele recorre a Deus. Então, por isso que você, quando lê a Bíblia, desde o início até o fim, você vê que Deus criou a Bíblia para quê? Para nos libertar desse pensamento maligno do homem, que vai passar toda a vida tentando te escravizar. As pessoas más. O mundo é cheio de pessoas más. Se não tivesse gente ruim no mundo, não existia cadeia, não existia polícia. Isso é uma realidade. Você vai chegar a Deus através da realidade, através da verdade, através da matemática. Então Deus, ele teve que escrever a Bíblia para quê? Para que você tivesse um norte, uma direção, para que você pudesse ser livre, não fosse escravizado. Por isso que Jesus, ele cita João 8,32, e Jesus fala para a igreja, veja bem que Jesus estava no meio dos crentes, e ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive, algumas pessoas que estavam ali, não concordam com Jesus e diz, mas, espera aí, nós somos filhos de Abraão, nós somos crentes, meu irmão, eu tenho religião, eu tenho igreja, como que o senhor vai falar agora que eu sou escravo, que eu não sou livre? Por quê? Porque você só é livre quando você anda de acordo com a verdade, com a matemática. Todos nós sabemos o que é verdade, irmão. A verdade não precisaria nem de ser escrita. Eu pergunto, você conhece alguém que gosta de ser roubado, que quer ser roubado? Você conhece? Alguém que quer ser enganado? Eu não conheço. Nem bandido gosta de ser roubado. Essa é uma verdade, acabou. E aí, Jesus fala, o que é a verdade?
A verdade, lá no livro de João, Jesus explica que é a palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? É naquilo que o pastor fala? É naquilo que o padre fala? É aquilo que alguém da minha família fala? A verdade é o que está escrito na Bíblia. A mesma Bíblia que tem no mundo inteiro. Nós precisamos de partir do seguinte princípio: a Bíblia é um livro escrito por Deus, que o homem, com a sua maldade, com o seu desejo de poder, pega para usar o nome de Deus, para usar a palavra de Deus, para poder te enganar. E o que a maioria das pessoas fazem? Mesmo Deus dando uma Bíblia de presente para eles, mesmo Deus chamando, explicando, usando pessoas para explicar para eles, eles insistem em viver de acordo com o seu próprio pensamento ou com o pensamento dos homens. Então, tornam-se seguidores de homens. Mas nós somos chamados para seguir o que está escrito na Bíblia. Jesus morreu por causa disso. Os discípulos morreram por causa disso. Jeremias, Isaías, Ezequias, todos sofreram enormemente para andar de acordo com a palavra. Porque Deus não vai mudar por causa de você. Não é você que vai mudar o projeto de Deus, meu irmão. A Bíblia deixa claro isso. É nós que temos que reconhecer a nossa fraqueza, as nossas misérias, porque temos muitas coisas ruins, todos nós, não tem ninguém santo aqui, e aceitar o governo de Deus na nossa vida. É para isso que somos chamados, para aceitar o projeto de Deus. Deus tem um projeto matemático, claro, que tem começo, meio e fim, e você precisa de Deus para conseguir fazer parte desse projeto. As pessoas acham que não precisa de nada, que é só comer, beber e dormir e fazer o que ela quiser, que no final Deus é bonzinho, Deus é amor. Deus vai falar: não, meu filho, você não quis saber de mim, não quis saber do meu projeto, mas a hora que você morrer, você vai direto para o céu. Isso não existe, irmãos. A Bíblia vem contando essa história do início até o fim. Isso não existe. Imagina que Deus já fez essa terra maravilhosa, com tantas coisas maravilhosas, colocou o homem aqui com superioridade e poder sobre todos os outros seres que existem no planeta Terra. Fez coisas maravilhosas para nós, e nós vivemos uma vida de calamidade, uma vida miserável. Nesse momento tem milhares de crianças inocentes morrendo de fome, por causa da ganância do ser humano. A cada 2 segundos uma mulher é espancada, é morta por aquele que diz que a ama. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo real. Esse é um mundo real. E não adianta você ficar brincando de viver, porque se você não aceitar o projeto de Deus, lá na frente, você não vai ter direito ao projeto de Deus. Você acha que agora, então, você vai morrer, Deus vai te levar para o céu, sem você mudar. Você vai ser o desobedientezinho lá no céu. Deus vai mandar você ir para a direita e você vai para a esquerda. Esse é o céu que você imagina. Igual fizemos aqui na terra já. Deus coloca a gente aqui num mundo maravilhoso, você começa a crescer um pouquinho, você faz 12 anos de idade, o teu pai já não presta, a tua mãe já não presta, teus irmãos não valem nada, porque é assim que nós somos. Enquanto você está apaixonado por alguém, você dá valor a essa pessoa, acabou o interesse, se deixar você mata a pessoa, porque você vive o seu egoísmo, você vive para você, por interesse. Essa é a realidade, irmãos. Nós temos que nos ater à realidade.
Nós precisamos de levar a sério a nossa família, a nossa vida, principalmente quem tem família. Quem tem família tem que ter responsabilidade com a sua família, responsabilidade com aquele que ama ele, com aquele que ele ama, responsabilidade com os filhos, com a mãe, com o pai, responsabilidade. Porque quando você pega um carro para você ir no seu trabalho, ou para você ir em algum lugar, você tem responsabilidade. Você não sai batendo o seu carro para lá, para cá, para lá, para cá, ou você deixa o seu carro fazer o que você quiser. Mas quando se trata da sua vida, do seu mundinho, da sua família, você é extremamente irresponsável. E ainda a única saída que nós temos, que é trazer o governo de Deus para a nossa vida. E Deus deixa aqui, claro na Bíblia, como você deve proceder para isso, que é lendo a Bíblia. A Bíblia não foi feita nem para você entender. É um livro de mistérios, é um livro que não há nenhum homem na terra com capacidade para entender ele todo. A Bíblia foi feita para a gente ler, mas então você tem que fazer a sua parte, você tem que ler, como diz lá no livro de Amós, como diz lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Josué, não é? Livro de Salmos, e tantos outros livros que Deus deixa claro que nós temos que ler a Bíblia. Daí você não quer. Você não quer porque você acha que você não precisa. Não é importante para você. Tem coisas muito mais importantes. As pessoas dão muito mais importância para uma religião, onde ela está seguindo os homens, do que a Bíblia, que é o fundamento, muitas vezes, da religião que ela vai. É o fundamento. Entendeu? O cidadão está com o livro de lei na mão, com a Bíblia na mão, debaixo do braço, conhece a Bíblia, mas ele não cumpre o que está escrito na Bíblia, e ele acha que está certo. É a mesma coisa o juiz que rouba. Você acha certo um juiz roubar? Você acha certo um delegado roubar? Um legislador roubar? Você acha certo? E como que você vai ler a Bíblia, que é o fundamento da sua religião, do seu relacionamento com Deus, e você não quer andar conforme o que está escrito? Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda e acha que está certo. É Deus que tem que se render a você. É Deus que tem que te obedecer. Não funciona assim, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Exatamente porque Deus é amor, que ele tem que ser 100% justo, 100% perfeito. Porque o amor, ele está embutido dentro dele claramente a justiça, a perfeição, a fidelidade. Não estou falando desse amor de boca que as pessoas falam, diz que ama e mata, diz que ama e bate, diz que ama e engana, diz que ama e rouba. Não, estou falando do amor verdadeiro. O amor verdadeiro, meu irmão, ele é justo, ele é correto, ele é sincero, ele é fiel, né? Ele é benigno, ele só traz o bem. Exatamente porque Deus é amor, que Deus é 100% justo e ele não vai se curvar a você nem ao seu pensamento. Deus criou a Bíblia para isso, para te dar um manual de instrução, de referência. E Deus criou a igreja para isso, para você ir se transformando através de ouvir a palavra, através das suas orações. A oração, tem muita gente que até hoje está rezando. Acha que Deus vai ouvir reza. Jesus condenou claramente a reza, né? Por que Deus vai ouvir uma reza? O que a reza adianta, meu irmão? Se fosse para Deus ouvir a reza, não tinha problema nenhum na terra. Você acha que Deus não está vendo nada? Deus está vendo tudo que está acontecendo. Por que as pessoas estão rezando? Tem gente que reza 5 vezes por dia, no mínimo. Tem gente que passa 2, 3, 4 noites rezando. Eu conheço gente que reza umas 10 horas por dia, mas você vai conversar com ele, ele não mudou em nada. Quando Jesus explica sobre isso, ele fala, nós temos que orar, fazer oração. O que é a oração? Ele explica como é a oração. A oração é quando você conversa com Deus e você conta para Deus as suas fraquezas, as suas falhas, os seus defeitos,
os seus desejos, os seus sonhos, os seus maus pensamentos, porque Deus sabe tudo. Mas qual a diferença quando você conta? Quando você conta, você está expondo para você mesmo aquilo que você precisa de mudar. E até aquilo que você vai receber. Porque muita gente, às vezes Deus está agindo na vida dele, ele recebe uma bênção financeira, uma bênção, uma cura, mas ele acha que foi pelo mérito dele, pelo esforço dele. E quando você ora, quando você pede, você reconhece que é Deus que te deu, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém, irmãos? Então, você, para andar com Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Jesus falou que, se você diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, você é mentiroso. Entendeu? Irmãos, hoje nós estamos tendo o privilégio aqui e a felicidade de juntos podermos apresentar o nosso irmão Lucas. Eu quero agradecer o irmão, a irmã, que tiveram esse entendimento de consagrar o Lucas ao Senhor. Porque nós, como pais, irmãos, não podemos fazer nada pelos nossos filhos, nada. Não temos força, nem condição para fazer nada pelos filhos. Mas Deus pode. Deus, o nosso Deus, é um Deus que vê tudo, que pode todas as coisas. Então, baseando-se na palavra de Deus, baseando-se na Bíblia, em qualquer Bíblia do mundo vai estar escrito isso aqui que eu vou ler. Nós vamos ver aqui que fala claramente, não só sobre a apresentação de criança, mas como também sobre o batismo, foi escrito por Lucas, que era um gentio, ele não era crente, e ele se converte ao Evangelho, se torna um grande homem de Deus, ele era um médico, né? E começa a andar com os discípulos, andar com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, e ele escreve o livro de Lucas, ele escreve o livro de Atos, e ele diz aqui, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, isso aqui vai estar escrito no livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 2 em diante, que quando fala que todo macho, Jesus, quando vem, Jesus, ele vem abolir a lei. Então, hoje, não tem essa diferença mais. Hoje ninguém circunda. A circuncisão não é no corpo mais, é no coração. Entendeu? Hoje nós vivemos na graça. Então, você traz o teu filho para apresentar, pode ser menino, pode ser menina, para apresentar ao Senhor e mostrando o seu compromisso com Deus e trazendo Deus para dentro da sua casa, para dentro da vida do seu filho. E lá no livro de Lucas, continuando aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, diz a Bíblia assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Entendeu o que a Bíblia diz, irmãos? Jesus tinha quase 30 anos quando foi batizado por João Batista. O batismo bíblico, ele começou com João Batista. João o Batista. Não é João Batista, não. Por que ele chamava João o Batista? Porque a palavra Batista, a tradução dela, o sinônimo dela, é aquele que emergia as pessoas na água. Aquele que pegava as pessoas e enfiava na água. Então, João, ele vem, segundo o livro de Zacarias e outros livros, para abrir o caminho para Jesus. Ele vem criando uma nova norma. Até ali, as crianças circuncidavam, entendeu? Mulher nem era batizada, não existia batismo até ali. A partir dali, João cria o batismo. E o batismo de quê? De arrependimento de pecados. Se você ler no livro de Atos, que explica bastante sobre o batismo, livro de Lucas aqui, livro de Mateus, livro de João, você vai ver que João explica que o batismo é para arrependimento de pecados. Eu pergunto para você, será que o Lucas ali tem algum pecado para ele se arrepender? Aí tem igreja que diz que ele tem um pecado original. Que pecado original? Ele é uma pessoa inocente. Entendeu? Tanto é que Jesus falou que o reino dos céus é das criancinhas. Entendeu? A criança só pode ser batizada quando ela entende que ela, se tiver algum pecado, vai se arrepender. Se ela não tiver, que a partir dos 12 anos, mais ou menos, ela vai assumir um compromisso com Deus de lutar contra o pecado. Porque ninguém é chamado para ficar pecando. Então, por isso que a gente faz aliança com Deus. Eu queria convidar o irmão, a irmã aqui, a Mônica, o Paulo. Nós vamos orar aqui e vamos apresentar o nosso Lucas aí, apresentar ao Senhor. O senhor Rafael, a senhora ouviu a explicação da Bíblia, né? Não é o que eu penso, não é o que eu falo, eu sou um seguidor da palavra. É o que todas as Bíblias na terra falam. Se você pegar uma Bíblia católica, uma Bíblia de Testemunho de Jeová, uma Bíblia de qualquer igreja crente, vai estar dizendo a mesma coisa. Então, é importante você compreender o ato que você está fazendo. O que vocês estão fazendo aqui é uma casa de oração, e é onde a gente fala de Deus, né? Eu, como sacerdote do Senhor, eu estou aqui para representar o Senhor nesse momento e abençoar o teu filho junto com vocês, consagrar ele ao Senhor, entendeu? E vocês têm que compreender a importância desse momento. Por quê? Porque a partir desse momento, vocês devem assumir um compromisso com Deus de amar essa criança. É uma criança que depende de vocês, depende do seu bom relacionamento com a sua esposa, do bom relacionamento da sua esposa com você, não é? Hoje vocês podem se amarem muito, mas a gente não sabe amanhã. Principalmente um casamento que não tiver Deus presente no casamento, é o que a gente vê por aí, irmãos. Você deve conhecer um monte de gente separada, né? A senhora deve conhecer um monte de gente separada, pessoas que se amavam. Só que a pessoa não entende que quando ela separa, ela está prejudicando essa criança. Se você separar, você está prejudicando essa criança. Quando você brigar em casa com o seu marido, você está prejudicando essa criança. Quando você brigar com a tua mulher, você está prejudicando o filho que você morre por ele. Você dá vida pelo teu filho. A senhora dá vida pelo teu filho. Mas se deixar, vocês estragam a vida dele. Entendeu? Porque nós, como seres humanos, nós somos fracos. Nós somos temperamentais. Às vezes você sai do trabalho doido para chegar em casa para ver a tua mulher.
mas ela fala uma palavra que já te irrita. Você já fica nervoso, já fica bravo. Você esquece que existe um Lucas no meio dos vocês dois, que uniu vocês dois. Esse presente de Deus. A Bíblia diz que o Filho é um presente de Deus. Entendeu? Então, o que eu quero pedir para vocês nessa noite aqui, é que vocês assumam perante Deus esse compromisso com o Filho de vocês. Compromisso real. Porque tem pessoas muito melhores do que nós, muito mais inteligentes que vocês dois, com muito mais capacidade técnica, com muito mais dinheiro, apaixonados, às vezes, que às vezes o sonho era ter 1, 2, 3 filhos, e tem, perfeito, e hoje estão querendo um matar o outro. Entendeu? Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Não se constrói nada se não for pela realidade. O cara, para fazer esse prédio aqui, ele teve que fazer dentro da realidade. Foi com matemática. Ele teve emoção quando ele sonhou em fazer esse prédio? Teve. Mas ele não construiu com emoção, não. Ele teve que fazer conta, 2 mais 2 igual a 4. Entendeu? É assim que se constrói. Um relacionamento se constrói com realidade, com luta, entendeu? Então, muito mais importante que botar comida para ele, é vocês amarem um ao outro por causa dele, porque amam ele. E para isso, a melhor solução é vocês começarem a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, abrir o coração. Não é? Vocês viram falar sobre o batismo? Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Eu fui batizado também com mais de 30 anos de idade. Aquele ali foi batizado, aquele ali foi batizado, esse aí foi batizado. Nós não somos doidos, não. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Vocês têm que caminhar para o batismo. Vocês dois. Entendeu? Por quê? O que Jesus fala em Marcos capítulo 16, versículo 16? O que ele fala? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é eu que estou falando. Se a palavra de Jesus não servir para vocês, vocês têm que rasgar a Bíblia e jogar fora. Não em igreja nenhuma. Entendeu? Que essa é a realidade. Entendeu? Então, vocês são chamados, irmãos, para isso. Vocês são chamados. Tem que ter uma conversa com Deus, né? E desejar, porque vocês estão com esse tesouro aí, esse tesourozinho fraquinho, né? Vai depender da luz de vocês dentro de casa, da alegria de vocês dentro de casa, do esforço de vocês dentro de casa. E eu quero convidar o irmão Paulo e a irmã Mônica para que eles sejam padrinhos espirituais dessa criança, para que eles possam, enquanto estiverem vivos, orar por essa criança, pedir a Deus por ela, dar conselho de Deus para ela. Tá bom, irmãos? Então, eu queria que vocês chegassem mais perto aqui, que eu vou abençoar junto com vocês. Senhor, aqui está, Senhor, esse presente que o Senhor deu para nós aqui na terra, para esse casal que teve a humildade de vir aqui nessa casa de oração, apresentar ao Senhor, agradecer ao Senhor. E eu levanto as minhas mãos sobre a vida deles, do irmão Paulo, da irmã Mônica, que eles possam, Senhor, enquanto tiverem vida, se preocupar com Lucas, falar do Senhor para ele, desejar, Senhor, a paz do Senhor para ele, desejar o conhecimento do Senhor para ele, ajudar ele nessa caminhada junto com o Senhor, e que eles possam se esforçar, Senhor, que o pai e a mãe deles possam se esforçar, porque nós sabemos que a luta é árdua, a luta é grande, e ninguém vencerá sem o Senhor. Por isso, eu me uno a eles, junto com eles, eu peço humildemente ao Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, ajudar eles, como diz a palavra do Senhor, pegar eles pela mão direita do Senhor e esforçar eles para que eles possam vencer, Senhor. Que toda barreira, toda maldição da vida deles sejam quebradas, Senhor, que eles possam começar uma nova vida hoje, e nós apresentamos o Lucas ao Senhor e te agradecemos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço, irmãos. Obrigado mesmo. E é isso aí, irmãos. Nós vivemos pela fé.
Nós vivemos pela fé, mas a fé, ela requer ação da nossa parte. Nós precisamos de agir para fazer a vontade de Deus. Ninguém conquista nada sem luta. E eu posso deixar claro aqui, a maior dificuldade que existe aqui na terra é você conseguir se achegar a Deus de verdade. A maior dificuldade que existe é você conseguir ler a Bíblia toda. Depois de ler a Bíblia toda, é você desejar andar conforme a Bíblia. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Por isso que Deus fala que Ele não chama covarde. Deus não chama covarde, Deus não chama tímido. Deus chama valente. Quando Deus chama Gideão para ir lutar contra os inimigos, para defender o povo de Israel, Gideão chamou 32 mil pessoas para ir na luta com ele. Deus falou assim, olha, muita gente, vai embora, deixa só 10 mil. Daí, Deus falou assim, olha, agora você leva esses 10 mil aí na beira do rio e manda eles beber água. Aquele que beber água, botar a boca no rio e começar a beber água, isso você separa. Aquele que pegar água com a mão e beber, isso você separa. Porque Deus não chama tolo também não, irmão. Imagina você chega na beira de um rio, você vai beber água com a boca na água, igual um cachorro, um boi, tem um bicho ali, uma larva, uma coisa, você vai comer, né? Então, o crente tem que ter olhos de águia, tem que ser esperto, tem que olhar a verdade, tem que vigiar, tem que observar. Deus não chama tolo, não. E no final, Deus separa 300 homens para ir lutar contra um exército enorme. E Gideão fica apavorado, imagina, como nós vamos lutar com esse exército aí? Com 300 homens? Impossível. Mas o que Deus falou? Quem vai lutar sou eu. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente aceita Deus na nossa vida de verdade, quando a gente deseja o governo de Deus, quem luta por nós em todos os sentidos é Deus. E com o maior prazer. Deus tem o maior prazer em abençoar a gente, Deus tem o maior prazer em ver a gente feliz. Jesus deixa claro isso. Em vários momentos, só que as pessoas não acreditam, na verdade, no Deus da Bíblia. As pessoas acreditam num Deus criado pela religião, num Deus criado pela sua cabeça. Mas o Deus da Bíblia, as pessoas não acreditam nele. Que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. E esse ser maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, que é Jesus, Ele quer o nosso bem. E se você entender isso, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Vai ser só alegria, felicidade. Aonde você botar a planta do seu pé, vai ser bom, vai ser bem. Aonde você olhar, meu irmão, aonde Abraão passava, era abençoado. Você consegue enxergar isso? Eu enxergo porque eu vivo isso. Mas você pode viver também. É só você querer. É só você tomar atitude, entender a verdade da sua vida. Qual a verdade da sua vida? Você está caminhando para a morte. E ponto final. Você está numa fila, meu irmão, caminhando para a morte. E com um pequeno detalhe, você não sabe nem o dia, nem a hora que você vai morrer. Você pode achar o que você quiser. Você pode achar o que você quiser. Essa é a realidade do ser humano. E muito pior do que isso,
além de você estar caminhando para a morte, não saber nem a hora nem o dia, você será esquecido para sempre pelo homem. Se tivesse 1000 pessoas aqui, eu poderia perguntar: você sabe quem que foi o avô do seu tataravô? Você sabe quem foi? Você não sabe nada dele, você viveu até agora sem saber que ele existiu, como se ele não tivesse importância nenhuma. O mesmo acontecerá com você. E ainda que você for muito famoso, o máximo vai ter um nome na história. Nós lemos aqui Lucas. Para você é só Lucas, acabou, é só um nome. 4, 5 letras só. Não é a pessoa. Mas Deus nos chama para viver eternamente. E você quer acreditar nisso? Não quer. Você prefere viver os prazeres da carne. Você prefere empurrar a vida com a barriga. Prefere deixar Deus num canto, como se o projeto de Deus não fosse importante. Não é tão importante assim. Só será importante quando realmente você vê a morte de perto. Aí você vai ver o quanto que o projeto de Deus é importante. Por isso que Deus fala que não chama tolo, não chama covarde, Deus chama sábio. Pode ser ignorante, pode não saber ler. Como Eliseu. Eliseu estava lá no campo lá. Mas Deus chamou ele por quê? Vai ver a vida dele. Deus tem um projeto maravilhoso para nós. Sabe quem pode prolongar a sua vida aqui na Terra? Sabe quem pode? Tem gente que acha que é dieta que vai prolongar a vida dela. Tem gente que acha que é um revólver, se eu tiver um revólver em casa, o ladrão não vai matar ela. Tem gente que acha que é o carro blindado. Tem gente que acha que é dinheiro. Me fala um até hoje desse aí que não morreu. Até o presidente dos Estados Unidos morre, meu irmão. Entendeu? O único que pode prolongar o seu dia de vida na terra que eu conheço é Deus. E os milagres de Deus são falados em toda a terra. Toda a terra. Até em tribo de índio que você vai, tem um índio lá para contar um milagre que Deus fez na vida dele. Porque o nosso Deus é poderoso. É poderoso para te livrar da morte, te livrar de doenças graves, te livrar de tudo quanto é desgraça que for. E ainda assim, você com Deus, quando você tem algum sofrimento, algum problema, nós, por exemplo, Eliseu morreu doente, mas você pode ter certeza que aquela doença foi para engrandecer ele espiritualmente, como o apóstolo Paulo fala, né? Às vezes a tribulação, a aflição, o problema, a doença, a dificuldade, é para gerar em você paciência, sabedoria e esperança, porque muitas vezes você tem saúde e não dá valor nenhum, você não evolui. Às vezes a maioria das pessoas não evolui como ser humano na facilidade, ele precisa da dificuldade para ele virar gente, a maioria, infelizmente nós somos assim, não é? Agora, com Deus, meu irmão, aonde você for, não importa se é passar pelas águas, pelo fogo, se é passar qualquer tipo de tribulação, com Deus você sempre sairá vencedor. Porque eu acho que é isso que nós queremos, né? Nós queremos vencer, ninguém quer ser derrotado, né? E nós queremos vencer, nem é hoje não, nós queremos vencer amanhã. A gente quer estar bem amanhã, entendeu? Você não quer estar bem hoje, amanhã está mal. Você quer estar bem amanhã. E nós necessitamos de Deus para que amanhã a gente tenha futuro. Para que quando a gente menos esperar, Deus venha nos ressuscitar. E que vai ser uma glória, né, irmãos?
Imagina só, que maravilha. Você saber que você recebeu o prêmio da ressurreição e da vida eterna. É difícil acreditar nisso, né? Mas é para isso que somos chamados, irmão, para acreditar nessa verdade. Porque se você não acreditar nisso, daí não tem jeito. É isso que Jesus pregou, a ressurreição e a vida eterna.